De acordo com a ONU, mais de 70 milhões de pessoas no mundo são consideradas como pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Além disso, o monitoramento de autismo e deficiências do desenvolvimento do Centro de Controle de Doenças e Prevenção nos Estados Unidos aponta que uma a cada 36 crianças aos 8 anos de idade é diagnosticada como uma pessoa autista, o que pode indicar que o número de pessoas autistas no Brasil pode ultrapassar os 6 milhões de pessoas. Mas como saber se alguém é considerado como uma pessoa autista sem o diagnóstico? Bom, neste vídeo eu vou falar sobre 5 características mais comuns que as pessoas com autismo apresentam. Então, bora pro vídeo! Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Alípio Júnior, um dos responsáveis pelo canal Te Amo Nossa Jornada, e o nosso objetivo aqui é passar informações, experiências e também algumas questões um pouco mais descontraídas sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista. Então, se você quer seguir a nossa jornada, já peço aqui que deixe a sua inscrição, ative o sininho para você ficar sempre antenado com as novidades que nós vamos postando aqui no nosso canal. Isso nos ajuda muito no crescimento do canal e a mostrar que esse conteúdo é importante para a plataforma. E assim, esse vídeo pode chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então, conto com você nessa empreitada que nós vamos construir juntos. Bom, então vamos lá. Em vídeos anteriores eu falei com vocês sobre o que é o autismo. Inclusive eu vou deixar no card aqui em cima esse vídeo para quem quiser conferir, ficou bem bacana. E aí nós vimos que o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento e que ele é um espectro. E o que significa ser um espectro? Significa que nós temos diferentes possibilidades de manifestação desta condição. Então, há diferentes pessoas com diferentes características e isso torna muito difícil o diagnóstico do TEA. Entretanto, existem algumas características que são mais comuns. E óbvio, esse vídeo não vai esgotar essas características, mas eu vou explorar aqui 5 características que eu acho interessantes que você fique atento. Então, para a gente começar, deixa o like aqui no vídeo para mostrar também que é importante você gosta desse conteúdo. Isso ajuda demais a gente nessa divulgação dos conhecimentos que nós adquirimos, seja pesquisando ou seja vivenciando com a nossa família. Então vamos lá? Primeira característica: contato visual. Uma das coisas que muitas pessoas fazem normalmente é manter o contato visual enquanto estão falando com outras pessoas. Isso passa mais confiança, a pessoa sente que aquilo que está sendo transmitido é mais realístico, é verdade. Então, essa é uma das grandes dificuldades que muitas pessoas autistas acabam apresentando. E que muitas vezes pode ser confundido com introversão. Ou seja, a pessoa é mais tímida, né? Não gosta de olhar no olho porque ela é tímida. Isso pode ser justamente uma confusão de característica. Isso eu digo por experiência própria. Eu mesmo, quando era mais novo, tinha muita dificuldade na manutenção do olhar nos olhos de outras pessoas. Para mim era muito difícil fazer isso. Claro, ao longo do tempo a gente vai treinando, né? Enquanto professor a gente desenvolve essa habilidade de olhar nos olhos para transmitir melhor o conteúdo, mas isso para mim é ainda hoje algo desafiador. Para mim é muito difícil manter esse contato visual. E a mesma coisa acontece com os meus filhos, tanto a Sabrina como o Joaquim, eles têm essa dificuldade em manter os olhos fixados ao longo de uma conversa. Às vezes são momentos, então tem momentos que ela está olhando assim no nosso olho, de repente já está olhando para o espaço, já olha para outro lugar, mas é mais difícil esse contato visual constante. Isso é uma coisa bem difícil para as pessoas dentro do transtorno do espectro autista, pelo menos para grande parte delas. Então, essa é uma característica bem comum, a dificuldade em manter o contato visual. 2. Sensibilidade a barulhos. Tem algumas coisas que para nós são muito comuns. Então, quando tem uma virada de ano novo, uma comemoração, alguns fogos de artifício são soltos, né, em diversos locais, mesmo o volume de uma televisão, o volume de um cinema, um teatro, para nós é muito comum, ou mesmo quando você vai a uma comemoração e tem a hora do canto do parabéns. São coisas que a gente acaba passando no nosso cotidiano e a gente nem percebe. Para nós é muito comum, mas pode ser algo desafiador para quem está dentro do transtorno do espectro autista. Então, para a pessoa autista, esses volumes muito altos podem descompensá-las com muita facilidade e
pode fazer com que essa pessoa entre em uma crise. E aí, de repente, você vê a pessoa gritando, você vê a pessoa, né, caindo no chão, você acha que é birra. Muitas vezes pode ser por conta desse volume mais elevado. Então preste atenção no ambiente. E aqui vale uma experiência, algo que aconteceu, né, com a minha família. Teve uma comemoração de um aniversário, ainda na época da pandemia, a gente estava fechado em casa, né, não podia sair. E a gente estava na casa dos meus pais e eu estava com a Sabrina na sala e toda a família já estava na cozinha para cantar um parabéns. Quando começaram a cantar, a bater palma, que aquele som ficou mais elevado, a Sabrina automaticamente colocou as mãos na orelha e começou a gritar: não quero, não quero. E o pessoal cobrando: Sabrina, vamos, Sabrina, vamos. A única coisa que eu pude fazer foi sair daquele ambiente com ela, pegar ela e abraçá-la até que o parabéns terminasse. Só quando acabou o parabéns é que ela conseguiu respirar e voltou à normalidade, vamos dizer assim. Ela conseguiu se estabelecer após a crise. Ela conseguiu, né, voltar a si. Então, esses barulhos mais elevados podem ser um grande desafio para as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Então, essa é uma característica número 2 que é muito importante você saber. 3. Interações sociais. Nossa, mas aquela pessoa é tão isolada, não quer interagir com ninguém, fica só no mundinho dela. Será que ela é tímida? Muitas vezes pode ser introversão, mas essa é uma outra característica que as pessoas dentro do transtorno do espectro autista têm, a dificuldade de interagir socialmente. Mas por quê? Muitas vezes porque elas não sabem ou não conseguem desempenhar uma troca social, assim como a gente já faz cotidianamente. Ah, mas Alívio, você já é adulto, você sabe fazer isso. Calma, a gente tem que comparar justamente os pares da mesma idade e no mesmo nível de desenvolvimento. Então, vamos com calma. Não adianta comparar uma criança com um adulto. Você tem que comparar criança com criança dentro da mesma faixa etária e principalmente se tiver as mesmas referências sociais, já que a gente sabe que o meio em que a pessoa vive faz total diferença no desenvolvimento dela. Então, a comparação é justamente dentro dos marcos do desenvolvimento. Se aquela criança tem maior dificuldade em interagir em uma faixa etária determinada ou num nível determinado de desenvolvimento, que o comum seria ela minimamente conversar com outras crianças, e mesmo assim ela não faz, é um sinal de alerta que a gente precisa ter. Porque as pessoas no transtorno do espectro autista sentem dificuldade, e uma enorme dificuldade em interagir socialmente. Por isso que muitas vezes elas acabam se isolando, seja com os seus brinquedos que elas mais gostam, a gente vai falar disso daqui a pouco, ou mesmo em aparelhos eletrônicos. Isso acaba acontecendo sim, em alguns casos. Eu vejo, por exemplo, no caso da Sabrina, a gente diz que ela tem uma bateria social mais baixa. O que acaba acontecendo? Ela vai em alguns lugares, ela acaba interagindo, brincando, mas dependendo do nível de interação, aquilo é muito intenso para ela e ela cansa. E de repente ela vira para mim ou para minha esposa, para a Aline e fala: mamãe, papai, cansei. E aí não adianta você querer insistir que ela interaja socialmente. Ela cansou, chegou no limite dela. Forçar isso pode ser pior para aquela pessoa. Então a gente precisa ter uma leitura de quando é introversão e de quando nós temos esse limite em que a pessoa chega no esgotamento da interação social. 4. Comportamentos estereotipados. Você deve ter algum desenho que você gosta, algum filme que você gosta, ou uma série favorita, não é verdade? E essa série tem algumas frases que são muito comuns, muito características dela. Quer ver só? Volta o cão arrependido. Tenho certeza que se você gosta de Chaves, você completou a frase que foi iniciada. Pois é, muitas vezes isso fica na nossa memória. E é muito comum, em alguns momentos que são mais oportunos e que cabem, a gente usar esses recursos dependendo do diálogo, da interação que é feita. Pois é, para as pessoas no transtorno do espectro autista, nem sempre isso acontece. Muitas vezes essa pessoa tem as referências, seja de desenhos, como eu falei, de vídeos que ela acaba assistindo, de interações, de conversa, e aquilo fica gravado e a pessoa fala aquilo repetidamente, independentemente do contexto, se faz sentido ou não. Isso cabe a gente dizer. Algumas pessoas dentro do transtorno do espectro autista acabam usando essa repetição como padrão. Isso nós chamamos de comportamento estereotipado. É quando a pessoa acaba usando aquele recurso
como algo fixo para ela, é aquilo que se torna um padrão de comunicação. Então, isso pode ocorrer com a fala, mas também com outros gestos. De repente, o balançar as mãos, o famoso flap, que algumas pessoas com autismo acabam apresentando, pode ser o balançar o corpo, bater o pé no chão, entre outras formas. Mas isso é ruim? Aí é que tá. Muitas vezes, esses comportamentos estereotipados acabam ocorrendo para ajudar aquela pessoa a se controlar. Acaba mantendo ela no lugar, ela acaba se regulando através desses comportamentos estereotipados para que evite-se entrar em uma crise. Pois é. As estereotipias, então, elas acabam se manifestando quando há muitos estímulos no ambiente e essa pessoa precisa se regular para não entrar em crise. Então, cuidado ao falar que as estereotipias precisam acabar. Calma. Elas vão, claro, com as terapias sendo mediadas para que possam até ser minimizadas, mas você não pode simplesmente tirá-las, porque aquilo é uma ação regulatória para aquela pessoa. Então, muitas vezes o Joaquim mesmo, quando está feliz, né, pra caramba, ele gosta de alguma coisa que ele fica tão extasiado, ele começa a saltar e balançar as mãos, e aí dá uns gritos, e aí o pessoal fala, caraca, né, ele não pode gritar. Calma. Aquilo é uma forma que ele está manifestando a alegria dele, e que se aquilo for contido, pode fazer com que ele entre numa crise. Então, sim, ele vai apresentar esses comportamentos estereotipados. O grande ponto, isso é tratado regularmente dentro das terapias, mas a gente não pode simplesmente tirar, porque isso faz parte de algo regulatório para ele manifestar aquele sentimento que está guardado. 5. Lidar com mudanças. Quer saber uma das coisas mais difíceis para uma pessoa autista? É quando você estabelece uma rotina com ela e você tira ela da rotina. Isso pode ser por você já ter falado que vai acontecer no dia e de repente acontece uma coisa minimamente diferente. Ou quando de repente você vai ter que trocar o caminho que você faz para ir de um local a outro. E ela percebe. Isso pode desencadear uma crise que parece que não, mas é incrível como algumas pessoas autistas acabam saindo do controle por quebra de rotina. As rotinas são importantes para todas as pessoas, para a gente não só ter mais previsibilidade do que vai acontecer no nosso dia, mas também para nos planejarmos em curto, médio e longo prazo. As rotinas são importantes, sim, para as pessoas autistas, dependendo, né, do nível de suporte. Isso é extremamente importante. Ter rotinas para dar previsibilidade do que vai acontecer naquele dia, naquela semana e assim vai. Isso acontece muito com a Sabrina. A Sabrina, muitas vezes, a gente está se deslocando de um lugar a outro, ela já sabe qual é o trajeto que a gente vai fazer. Se a gente muda uma vírgula no trajeto, é capaz dela simplesmente surtar, é capaz dela... Agora não, mas quando ela era mais nova, ela tinha sim crises quando a gente saía minimamente do caminho. Quando era para virar à direita, a gente vira à esquerda e dá uma volta ao invés de reto. Isso já desencadeava, melhor dizendo, uma crise grande na Sabrina. Atualmente ela comenta, né? Olha, nós mudamos isso, mudamos aquilo, mas ainda está mais controlado. Claro, isso muito por conta das terapias que ela foi fazendo ao longo do tempo. E aí ela aprendeu a ter esse autocontrole. Mas para as pessoas dentro do espectro autista, e muitas vezes que estão em nível de suporte maior que o dela, a quebra de rotina é algo que pode desencadear crises fortíssimas. Bem, essas foram as 5 características que eu queria comentar com vocês e mostrar que vocês devem ficar atentos a elas. Então, o que eu preciso dizer aqui? Elas não são as únicas características e nem todas as pessoas autistas vão apresentar essas características. Isso também precisa ficar claro. Então, aqui são algumas. E se você sentiu falta de algumas, se você conhece outras e quer que, de repente, eu grave um vídeo aqui explicando elas melhor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em ler e interagir com você dentro dessa construção da nossa jornada. E aproveitando, se inscreva aqui no canal. Isso vai fazer uma diferença enorme para nós. Vamos até colocar uma meta? Será que a gente consegue em 2 semanas chegar a 100 inscritos? Vamos lá, hoje é dia 8 de agosto. Será que a gente consegue lá para o dia 20 de agosto chegar em 100 inscritos? Estamos chegando perto da meta. Então eu conto com você para que a gente consiga bater
essa nossa meta de 100 inscritos no nosso canal. Se esse conteúdo foi relevante, foi importante, compartilhe ele com outras pessoas, que elas merecem também ter informação de qualidade sobre o transtorno do espectro autista. Eu fico por aqui e convido você a assistir os outros vídeos que já estão disponíveis aqui no canal. Meu muito obrigado, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!